Olá, meus amigos, queria tocar com vocês agora sobre essa vitória espetacular, impressionante do Manchester City sobre o seu grande arquival, né? O Manchester United, por 6-3, e poderia ter sido ainda pior. Várias questões podem ser colocadas sobre esse jogo. Né? Acho que todas são muito poucas, né, para falar o que foi, o que aconteceu, né, nessa partida, porque de um lado tivemos ali uma equipe completamente descontrolada em termos táticos no primeiro tempo, perdendo completamente o meio de campo. E por outro lado, ficava a questão, quando terminou a primeira etapa, se valia mesmo a pena tentar jogar um pouco mais ou se fechar para evitar um vexame histórico. Né? Eu deixo para vocês, quero que vocês comentem, né? Aí deixa aí nos comentários aí, se vocês acham, por exemplo, se o ideal seria realmente fechar mais a equipe após o intervalo, ou permitir com que as coisas continuassem daquele jeito, tentando criar, tentando chegar e se os 3 gols que a equipe fez, diante dos 2 gols que levou, foi uma vantagem em relação, por exemplo, a ter fechado um pouco mais a equipe e ter perdido, por exemplo, de 5-1 ou 5-0. Ou mesmo 4-0, como foi o placar do primeiro tempo. Né? Eu deixo para vocês aí nos comentários essa questão. Quero falar um pouco sobre esse jogo. Permita-me, antes disso, contudo, abrir um parênteses para falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta que está sempre aqui acompanhando, está sempre dando uma força para esse canal, é uma casa de aposta mundialmente conhecida que patrocina inúmeras equipes no futebol mundial. É uma gigante mundial bookmaker, né, gente? Uma casa de aposta muito confiável. Na Europa, é tida como a mais confiável do planeta Terra. Por isso eu deixo para vocês aqui a dica. Se você for apostar, né, para você usar um XBet. Se você não tem ainda, você ainda não usa o XBet, clique aqui, ó, dá um toque aí no comentário fixado, a gente tem um link aí, tá? Clique no link. E também na descrição para você chegar na casa de aposta lá e se inscrever. Quando você se inscrever, volte aqui, pega o código promocional ONEXJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200, né? Mas por que ir na 1xBet? Porque é uma casa de aposta, como eu disse, muito confiável e que vai tratar você de fato como um consumidor de verdade, não apenas como um mero apostador amador, que eles fazem o que querem. Né? Não vai, por exemplo, sumir mercados ali no final, nos acréscimos dos jogos. Né? E também, se você ganhar um bom valor, eles vão entregar para você sem nenhuma burocracia imediatamente. Seja R$100, como algumas casas de apostas entregam, seja 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, como muitas casas de apostas demoram muito, às vezes complica muito para entregar. O XBet não tem essa parada, não. É muito sério isso aí. Entendeu? Então, se você... mas eu já sou cadastrado usando o seu link. Então, se você for apostar essa semana, tem muitos jogos ainda, use a busca de apostar usando o XBet. Tá bom, meus amigos? Fechando parênteses, então, vamos falar desse jogo aí. É inacreditável, em vários aspectos, o que aconteceu no Etihad Stadium. É impressionante, né? O Cometa Haaland, né, de novo, né? E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: até onde vai o Haaland? Será que o Haaland vai ser o melhor jogador do mundo ao final dessa temporada? A gente está vendo um jogador que ainda é muito jovem, mas é muito jovem. Já entrega dessa maneira como poucos na história entregaram. Com a idade do Haaland, poucos jogadores na história conseguiram entregar tanto como ele entrega. Né? Mais uma tripeta ali, né? Mais um hat-trick, né? E detalhe interessante, ao final do jogo ficava ali a questão, quem vai levar a bola, né? Pegaram 2 bolas que foram a campo, né? Provavelmente mais de 3 foram a campo nesse jogo aí. Uma ficou para cada um, mas se fosse apenas uma bola, teria de ser para o Haaland. Porque além de ter feito 3 gols, ele também quase, né, faz 3 assistências, ele deu 2 assistências para gol. Ele foi, sem dúvida nenhuma, o maior destaque, apesar de que o Phil Foden também é um jogador muito interessante, fez uma grande partida e também merecia aí, e merece o destaque, né? Mas o Grealish também fez uma partida espetacular, o De Bruyne nem se fala. A gente percebe que, como eu disse, foi sobretudo no setor de meio de campo que a equipe do Manchester venceu essa partida. Muitos estão aí criticando o Ten Hag justamente por ter deixado 2 meio-campistas brasileiros no banco de reservas, né? O Casemiro e também Agora, na verdade, gente, na verdade, o Fred, né? Na verdade, é muito fácil a gente construir a crítica a partir de agora, né? Qual foi a intenção do técnico holandês, né, ao levar a campo aquela equipe? Qual era a ideia? Né? O que foi trabalhado nessa semana para que isso acontecesse? Né? É claro que é um pouco assustador pensar aí, por exemplo, que os 2 aí no banco de reservas, o que a gente viu foi, por exemplo, um meio de campo que não marcava, não segurava muita coisa, e o City passava muito fácil por ali, né? Mas muito fácil mesmo. A gente via, por exemplo, que
O mesmo Haaland, ele voltava para conseguir, para compor o meio de campo, fazendo com que o City tivesse muito mais gente povoando aquele setor, né? Então, nós tínhamos ali um meio de campo funcionando muito bem, que trabalhava muito bem a bola, em velocidade, deixando claro, porque o Manchester praticamente ele tem ali, o Manchester City tem um trato refinado com a bola, passe para lá, passe para cá, mas também faz isso em velocidade, né? Em velocidade. O United, por outro lado, não conseguia segurar absolutamente ninguém, gente. E o massacre estava desenhado desde o primeiro gol do Haaland. Já ficou visível que a situação não seria das mais tranquilas hoje para o United. Né? Na verdade, a gente vê ali o City jogando, gente. Jogando assim, jogando no meio de campo, detonando ali a equipe do seu adversário no meio de campo, e no entanto, a gente olha para o meio de campo da equipe adversária, tem um único volante. É o único volante. Eu consigo entender o Ten Hag nesse sentido aí. Eu tenho um volante só porque eu vou tentar construir. Eu quero inverter um pouco as coisas. Eu quero jogar para cima desses caras. Eu quero talvez ter mais posse de bola do que esses caras, o que é uma coisa quase impossível contra o City. Eu quero ser protagonista diante desses caras na casa deles. A questão, por exemplo, de ter um volante nesse sentido, ela vai funcionar se essa equipe conseguir fazer esse jogo também funcionar. Se a equipe do United consegue fazer esse jogo funcionar, ninguém estaria falando de um volante apenas agora. Porque o City teria muito mais preocupação em marcar essa equipe do United ali no primeiro terço do campo, né, do que aconteceu nessa partida. Então, tão pouco teria alguma diferença o fato de ter um volante, dois volantes e tudo mais. Na verdade, o técnico holandês pensou o tempo inteiro em ganhar esse jogo no Etihad Stadium. Pensou em ir para o jogo para vencer a equipe do City. E vencer a equipe do City provavelmente jogando como o City joga. E aí eu acho que ele foi um pouco inocente. Porque o know-how para esse tipo de jogo é muito mais, está muito mais com a equipe azul do que com a equipe vermelha de Manchester. Né? Então, aí no caso, aí, por exemplo, e tem outra coisa também, as pessoas podem falar, não, mas com um Casemiro ou Fred ali, a equipe também poderia ter muita criatividade, ela poderia ter talvez um trabalho de mais combate no meio de campo, que teria, né? Mas combate no meio de campo também aliviaria muito mais para os jogadores um pouco mais à frente de trabalharem ali a construção do jogo. Também é possível. Né? O fato é que agora fica muito fácil, né? O De Bruyne ali dobrava ali com o Foden ali e ficava, gente, na direita ali. 2 contra 1 diante do Malacca, né? Do Malásia, né? Agora, a gente via também na esquerda, era, na verdade, funcionava muito mais, né? Pintavam os 3 jogadores ali do Manchester, né? Uns 3 jogadores do Manchester, às vezes 4 jogadores do Manchester, na esquerda. Kundalou, praticamente sozinho ali, né? Sozinho, né? Contra o Cancelo, o Bernardo, o Grealish. Pelo menos esses 3 aí. Detonando ali para cima do pobre do Dalot. Né? É impressionante como a coisa não estava funcionando. E o Casemiro no banco. O Casemiro ele poderia, por exemplo, facilitar muito as coisas no sentido de ele dar o combate quando ele recebe essa bola. É um jogador que costuma passá-la muito rapidamente. Poderia acelerar um pouco aí também depois da recuperação. Né? E isso também poderia ser interessante para fazer com que o Manchester United tivesse ali uma situação favorável de, embora eu não tenha aqui só jogadores criativos, eu tenho também um jogador, né, que favorece, por exemplo, o jogo criativo. O Ten Hag não pensou nisso. Ele não valorizou esse tipo de coisa. E o fato é que a postura bastante soberba do técnico holandês, que é um excelente técnico, e vamos combinar, estava tudo dando certo a partir de agora, até agora, né? Essa atitude dele no jogo de hoje também custou muito caro. Muitos podem falar, mas o Cristiano Ronaldo, com aquela cara feia ali, nem entrou na partida. Será que resolveria? Vamos deixar claro também que é evidente que o Casemiro entrou já num contexto bastante complicado. Mas o Casemiro também não mudou absolutamente nada. Né? É claro, como eu disse, ele entrou durante o jogo quando a situação já não estava muito fácil. Agora, o fato, a gente vai falar o tempo inteiro aqui do sim, mas o fato é que o que é concreto mesmo é que o Foden fez 3 grandes gols. E o Haaland fez 3 de novo, né? Mais um jogo em que ele faz 3 gols, no jogo em que ele dá também 2 assistências. E praticamente neste momento do campeonato inglês, né, da Premier League, ele é o melhor jogador de todos. É o melhor. Não tem para ninguém. Não tem para o Gabriel, não tem para ninguém, gente.
Ele é o melhor jogador da Premier League até agora. Até onde vai o Haaland é algo para a gente descobrir ao final dessa temporada, pelo menos. Não descobrir, mas ter pelo menos uma pista de até onde vai esse jogador na carreira. É isso.